Meus amigos, minhas amigas, nosso tema livre de hoje vai voltar a falar sobre o casamento, as uniões formais ou informais, as separações e o divórcio. Então, daqui a pouquinho vocês ficam sabendo por que nós estamos voltando a esse assunto. Também vamos falar sobre a água fluidificada que é distribuída nas casas espíritas. E para encerrar, Gilberto Tomasi vai falar no Presença Literária a respeito do livro de um dos autores, um dos grandes seguidores de Allan Kardec, que é Leon Denis. Então, a partir de agora, com vocês, 6 meses no ar, Diálogo Espírita. Como eu disse há pouco, o nosso tema livre de hoje volta a abordar o assunto de 3 semanas atrás a respeito do casamento e das separações, por julgarmos que é um assunto da maior importância para todos nós, inclusive para aqueles que não querem entrar nessa, que são os solteiros. Juntamente com saúde, com a profissão, com o aspecto financeiro, é um dos pilares da existência humana aqui na Terra. E o segundo motivo é que nós recebemos alguns questionamentos, dúvidas foram levantadas, mais detalhes foram solicitados. Por exemplo, para que nós falássemos um pouco mais sobre as uniões, os casamentos programados e aqueles que não são programados, né? Aquelas uniões que não tem a motivação do amor legítimo, né? Tanto uma como outra, ela pode ser desfeita. Mas para aqueles que se uniram por interesses diversos, talvez não traga tantas consequências. Mas para aqueles que vieram com esse trabalho, com essa união programada em um outro momento, o rompimento causa maiores consequências, como não poderia deixar de ser. Então, antes de passar a palavra aqui para o Gilberto e para o Jaime, a gente só lembra o seguinte: o Espiritismo não proíbe, até porque não proíbe nada, não condena o divórcio, mas não o recomenda, não o incentiva, né? Wilson, Jaime, amigos, é interessante anotar inicialmente, em você falando de união, a conotação que dá é que de mais uma pessoa, lógico. É importante nós entendermos, e a doutrina espírita deixa bem claro isso, Wilson, Jaime, que a humanidade ela não evolui individualmente, tem que ser em coletividade. Então a família faz parte desse contexto de evolução. Infelizmente, nos dias atuais, a que a gente vê, que a gente percebe, é que os jovens, Wilson, Jaime, amigos, que estão começando então esse processo de união, não dão o devido valor. As uniões são fúteis, coisas passageiras, troca-se de companheiro, como se troca de roupa. Então, nesse programa agora, a gente vai tentar entender um pouquinho mais do que seja realmente uma união estável entre duas pessoas, sem nenhuma crítica, mas preferencialmente de sexos diferentes, no nosso entendimento. Perfeito. O casamento ele leva assim a muita desconfiança. E o ser humano também não se prepara para esse compromisso tão importante que faz parte e que nos conduz à maior relação familiar. E nós ouvimos frequentemente que o casamento ele inicia: eu te quero meu bem, e depois termina: eu quero meus bens. Dizem também que é uma peça de teatro onde cada autor sabe muito bem o papel do outro. E nós torcemos para que se crie também o casamento com separação de males, né, Wilson? Esse é muito bom. Veja, meus irmãos, a gente fala brincando aqui, é bom, né? Mas temos um pouquinho de humor, faz bem ao corpo e ao espírito. Mas o assunto é sério, né? Realmente as pessoas, como disse o Gilberto, elas não refletem o suficiente. Hoje em dia as coisas são feitas de uma maneira muito estouvada, de uma maneira muito irrefletida. E isso traz consequências sérias. Eu já queria passar aqui, a gente mencionou no programa anterior,
a respeito dos tipos de casamentos, né? Então, segundo André Luiz, no livro Nosso Lar, as motivações, né, as razões para o casamento, para as uniões, vamos colocar assim, porque casamento pressupõe aquela ideia de formalidade, não é a questão de ter assinado no papel ou não, não é nisso que estamos falando de uma união estável, como o Gilberto colocou. Então, André Luiz coloca o seguinte: casamento por amor, por fraternidade, por provação e por dever. Antes de passar para o Martins Peralva, eu queria que o Jaime comentasse um pouquinho, explicasse o que significa cada uma dessas causas aí. O casamento, essa união, há razões para esse reencontro. E todos os reencontros são para nos fazer modificarmos as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos comportamentos, porque já foram os causadores de problemas anteriores. E o compromisso de cada um de nós vai ser sempre junto àquele que nós estamos mais em débito e que nos obriga a situações complicadas, difíceis. E o casamento é uma delas, onde nós temos que buscar esse caminho. Qual é a diferença de casamento por provação e por dever? O provação é aquele em que o espírito, o nome em si diz provação. Ele tenta, através desse teste, provar a ele mesmo que tem condições de, dentro daquele compromisso que assumiu, chegar ao seu objetivo final, alcançando o propósito maior, que é o amor, o entendimento e a compreensão. E por dever, Gilberto, o que seria, qual é a diferença aí? Veja bem, dever, nós entendemos que seja aquele tipo de união onde você se sente obrigado, talvez, a compartilhar com alguém, sem pensar no que realmente isso venha a traduzir. Obrigação, um dever, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer, e muito embora tenha também algumas consequências agradáveis nesse sentido, desde que a pessoa consiga levar adiante essa obrigação, esse dever, que tem esse compromisso com o seu semelhante e poder levar a uma união que traga harmonia dentro das situações condizentes com o que eles vivem. Eu acho que as duas coisas até se confundem um pouquinho. Exatamente, né? se confundem. Geralmente profissional e por dever, Elas se ajustam ali, mas o dever é aquele compromisso maior, talvez. Assumido. Eu conheci, mas a gente conhece muitos casos, conhecia. Hoje em dia esse tipo de casamento está em extinção, por isso que nós estamos falando. A situação geralmente é a mulher, é o cônjuge mulher, que assume o compromisso familiar também em relação aos filhos, mas em relação ao marido. Então, às vezes a gente vê que o marido é difícil, de um temperamento difícil, que literalmente atazana a vida da esposa e a esposa aguenta. Ela cuida dele na saúde, na doença, às vezes uma enfermidade de longa data, eu conheci casos assim, e ela não abandona, ela não deserta desse dever, porque ela assumiu esse compromisso de levar até o final da vida, né? E tenta de toda forma fazer com que a coisa funcione bem, apesar desse sofrimento, né? Das partes. Nós temos que considerar que a humanidade passou por um período que o casamento era imposto pela família. Pois é. Então a pessoa nem conhecia, também, né? Mas é mais raro, e os pais viam os interesses mais financeiros do que a questão amorosa, a questão do comprometimento, né, da fraternidade, que faz parte também de uma união, né? Agora, Gilberto, sobre Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, que a gente também mencionou outro dia, ele diz que os casamentos podem ser acidentais, que seria uma atração momentânea, né? Provacionais, concordo lá com o André Luiz, reajuste e evolução. As sacrificiais, que talvez se equipara ao dever lá. As afins, que é para reencarnação, para consolidação de afetos, e as transcendentais para realizações imortais. Podia comentar alguma coisa? Gostaria sim, depois o Jaime dá continuidade, que ele tem também o assunto. Acidentais, veja como é interessante, né, Wilson? Acidentais, segundo a Martins Peralva, diz o seguinte: encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Nos casamentos acidentais, teremos aquelas pessoas que, defrontando-se um dia qualquer, se sentem atraídos um pelo outro e acabam, então, se unindo. E sem mais nem menos, sem problema nenhum, acabam também se separando. Martins Peralva diz que aí está o início de uma futura união lá na frente, que talvez não seja tão acidental e talvez não seja tão cordial como foi essa. Então, me chamou muita atenção isso, né?
E depois tem as provacionais também, aqui que são o reencontro de almas para reajustes necessários. Talvez o Jaime possa dar um enfoque em cima disso, né? Mas me chamou a atenção essa acidental. Jaime, essas transcendentais aí, afins é aquela que é afinidade. Nós falamos aí outro dia sobre almas gêmeas, né? Não é bem a alma gêmea, sabemos que espiritualmente falando, doutrinariamente falando, não existe, mas existe afinidade que puxa, né? Às vezes a pessoa vai longe buscar o seu parceiro, vai conhecer aquelas circunstâncias mais inesperadas, porque realmente o destino delas estava traçado lá no plano espiritual, né? São espíritos que já caminharam juntos durante longos períodos e que para eles é fácil esse encontro. E são poucos comuns na Terra. Né? Poucos, esses né? casamentos afins são muito poucos. Esses que duram, né? São fáceis pelo entendimento de cada um. Então a relação é facilitada justamente pelo esse conhecimento, pela essa compreensão que os une, né? Então, e é até difícil de acreditar, às vezes, quando a gente vê um casal, fala, mas não é possível. Se dão tão bem, como que pode isso? Mas é espíritos que já vêm juntos. E é interessante anotar, né, Wilson, Jaime, amigos, que às vezes não, geralmente esses espíritos afins reencarnaram juntos, não como marido e mulher numa outra encarnação. Pais, filhos, amigos, mas enfim, estão juntos há muito tempo. Afinidade. É notável isso aí, sabe, meus amigos, que a gente nota que esses casais que vivem 40, 50 anos juntos e depois envelhecem juntos, eles transformam a primeiro momento que era apenas uma paixão, transformam, burilam, sublimam para o amor e depois permanece o amor e a amizade, o companheirismo. Esses indivíduos geralmente quando um desencarna, o outro às vezes 2 meses depois segue, porque estava programado eles viverem juntos. Eles se reencontraram, eles cumpriram com o dever, conviveram aquela etapa da vida. E, claro, o fator solidão e tudo faz com que os dois desencarnem quase juntos, um atrás do outro. Inclusive... Até nisso eles combinam. Combinado. Combinaram nisso. Agora a gente tem que ainda falar sobre alguns outros aspectos. Vamos falar agora um pouquinho sobre as separações, os divórcios, que hoje estão facilitados pelas nossas leis brasileiras, especialmente. Hoje basta ir ao cartório, não precisa nem advogado, né? E a gente vê aí que as causas mais comuns, para vocês comentarem sobre o divórcio, são rotina sexual, com diminuição ou fim da paixão, que deveria ser preenchida plenamente pelo amor, pela amizade, como eu falei, diferença de personalidade e de temperamento, né? Descoberta de defeitos que não foram percebidos anteriormente, porque às vezes não teve tempo, né, de se conhecerem melhor, dificuldades financeiras e a chegada dos filhos, que às vezes muda completamente a dinâmica do lar, né? E a própria leviandade. O que vocês acrescentam aí? Toda união é complicada. Diz o ditado que onde tem 2 pessoas reunidas, a confusão é certa. Então, o casamento, a união, é formado por um contexto. Tudo isso que o Wilson falou. Então, logicamente, que você, durante a tua trajetória com o teu companheiro, a tua companheira, não vai dar conta de resolver todos esses problemas, se eles existirem, lógico. Então, o interessante é ter determinação, é ter força de vontade, é saber exatamente o porquê dessa união, seja ela qual for, saber ir burilando o relacionamento, resolvendo problemas, porque com certeza eles existem. Agora, no primeiro momento, desistir de tudo, realmente é deixar o compromisso para depois, né, Jaime? O que a gente tem que compreender, que quando nós casamos, imaginamos que o casamento é só com a esposa, nós casamos com a família também, e há interferência às vezes que vão nos prejudicar. Até o casal se entende bem, mas surgem opiniões que são diferentes, ao invés de nos unirem, pode até nos separarem. Então nós temos que cuidar com as opiniões que nos chegam também através daqueles que são próximos, são nossos familiares, e como pais principalmente, preparar o nosso filho para o casamento. Mas o casamento não implica na honestidade e sinceridade só no casamento. Você tem que ir já aprendendo a respeitar a sua namorada, depois a sua noiva e finalmente a sua esposa, né, Lúcio? Exatamente. Eu queria aqui, nós estamos já nos aproximando do final do nosso tempo, e eu gostaria de fazer um comentário aqui. Tem um artigo na revista Fidelidade Espírita, um artigo do Emílio de Miranda, que por acaso desencarnou agora no dia 8 de julho passado. E esse livro tirado esse artigo do livro Os Nossos Filhos São Espíritos. Eu pensei algumas coisas aqui. Ele disse que num certo dia ele saiu passando no Rio de Janeiro
e viu uma menina chorando, uma menina pequena, uns 8, 9 anos. Ele se aproximou dela, havia um adulto mais próximo, depois ele foi saber que era o pai dela, mas ele só soube disso no segundo momento. Ele foi falar com essa menina, a menina simplesmente estava saindo com o pai para passear naquele dia, mas os pais eram separados, e ela estava chorando porque ela queria que a mãe fosse junto. Então a gente vê, e depois ele faz algumas outras colocações aqui, da importância porque as pessoas dizem, mas ele vive bem, ou vive com o pai 2 finais de semana, ou não sei o que e tal. Não é bem assim. Então ele diz assim, ele quis interferir, ele chegou até a pensar em falar, mas ele disse, olha, de repente eu ia ter que mexer num outro triângulo, mamãe, papai e a outra, ou papai, mamãe e um outro, né? Outra coisa que ele diz aqui, ele fala que também teve um casamento de mais de 50 anos ali, e daí ele diz, olha, todos nós estamos aqui precisamente para esmerilhar arestas, corrigir desafeições, ampliar afetos, cultivar entendimentos, pacificar antigos rancores, testemunhar dedicações e devotamentos. Aí depois ele diz assim, é que as harmonias da paz a gente não consegue comprar na farmácia, no supermercado. É trabalho lento e difícil para uma vida e até mais. Exige compreensão, tolerância e renúncia. E o lar é um local de encontro para essas coisas. É tão precioso esse artigo aqui. Aí ele diz assim, a família é a nossa universidade. Ou saímos dela diplomados, com mestrado ou PhD, ou nós vamos interromper esse curso e vamos ter que fazer numa outra oportunidade. Então ele fala depois ali também que um dos grandes problemas é a dissociação entre amor e sexo. Ele diz assim que o amor é atributo da entidade espiritual e o sexo é instrumentação meramente biológica. Desligando um do outro, recorre-se ao artifício da paixão, que em vez de uma chama que ilumina e que aquece, é a labareda que consome e logo se extingue em sombras. Ainda há mais um pedacinho ou outro, infelizmente não há tempo para a gente colocar. Mas eu achei de uma perfeição a toda, própria do gabarito do Hermínio de Miranda, o que ele coloca nesse artigo. Então, para encerrar, Jaime e Gilberto, que a gente tem que pensar 2 vezes antes de separar. As crianças às vezes não demonstram, mas elas sentem essa ausência. Estão com o pai, ela queria estar com a mãezinha junto, passeando, porque aí a família estaria completa. Às vezes a madrasta ou o padrasto vai completar, mas nunca substitui, porque não é o pai verdadeiro, a não ser que seja um pai irresponsável, uma mãe irresponsável. Então, meus amigos, nós encerramos nosso tema de livro de hoje e logo após o nosso intervalo, nós voltamos com o Espiritismo Responde. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Prezados amigos, no nosso quadro O Espiritismo Responde, a nossa primeira pergunta será: o que é a água fluidificada? Então, a água fluidificada, nós ouvimos muito ela ser utilizada nas casas espíritas
normalmente depois da sessão de passe. E para que ela é usada? Para que ela serve? Então, é uma água que recebe fluidos regeneradores, recuperadores, seja do passista, no caso individual, ou misto, quando vem do irmão do plano espiritual que nos auxilia. Então nós vamos ter a fluidificação magnética, onde fluidos medicamentosos são colocados naquela água, visando trazer aquele ser, aquela pessoa, as energias saudáveis, recuperadoras que ela esteja carente naquele instante. Isso são utilizados pelo próprio médium curadores. Aí nós vamos encontrar a fluidificação espiritual. É onde os espíritos usam também seus fluidos para serem colocados naquela água que da mesma forma vai ser utilizada pelo paciente no caso. E a mista, onde há o envolvimento do plano espiritual e também do irmão que o assiste, o auxilia. Detalhe importante que não é necessário abrir o frasco, a garrafinha d'água. Ela independe disso para receber, então, essa ajuda, esse auxílio. Com relação à água, nós temos também o estudo de um cientista japonês chamado Masaru Emoto, que lançou o livro A Mensagem da Água, que ele pesquisou as moléculas d'água e viu que a água reage em função de tudo aquilo que a envolve. Do bom pensamento, do mau pensamento, da vibração de uma música tranquila ou de uma música que agita. Com relação à água que foi retirada, por exemplo, de um rio de fontes cristalinas, ela tem uma formação, essa molécula clara, límpida, que a gente percebe uma vibração boa, e ambientes poluídos, rios poluídos, ou até de uma música muito forte, até um teste pronunciando a palavra do Adolf Hitler, essa molécula da água acabou sofrendo influência. Então a água ela é muito acessível à influenciação dos nossos pensamentos, das nossas ações e de tudo aquilo onde ela esteja envolvida. Então há necessidade de que do irmão que utilize, que vá utilizar-se dessa água, esteja bem preparado, com bons pensamentos, tranquilo, sereno, para que ela traga os melhores benefícios a quem receber. A nossa segunda pergunta deve ser de um irmão que diz o seguinte: eu gostaria de saber por que nós homens somos tão alvejados no rumo à traição afetiva. Nós não sabemos, porque ele não explica aqui o seu estado civil, né? Se é solteiro ou casado, mas independe. A traição sempre dói. E nós temos que tomar consciência, antes de iniciarmos qualquer relação, se estamos preparados para isso. Será que eu vou ser fiel à minha namorada, à minha noiva, à minha esposa? E eu tenho que me colocar na situação dela. A traição é uma deficiência ainda do ser humano. Ela faz parte de nossa existência por muito tempo. Então nós temos que aprender a respeitar aquele ser com os quais nos vinculamos, buscando dar-lhe toda a atenção, todo o carinho, amor que ela busca como nós. E principalmente da honestidade e sinceridade, que é o que realmente vai fortalecer essa união. E estando neste rumo, neste caminho, nós estamos também na busca de uma relação saudável, numa relação que faz bem e que nos conduz a viver de maneira fraterna, solidária, amiga, onde um estará sempre disposto a ajudar aquele que se vincula. E entendermos que a felicidade, a verdadeira felicidade é fazer o outro feliz. É fazer aquele companheiro, aquela companheira que está junto de nós feliz, que é o que ela vem buscar como nós aqui nessa existência. Então, muito obrigado pela atenção, um grande abraço a todos. Olá, amigos. A presença literária de hoje
nós vamos fazer alguns comentários acerca de um livro que eu, pessoalmente, considero um best-seller da literatura espírita pelo seu conteúdo. O livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que foi um dos seguidores de Kardec. Esse livro aqui, como o próprio nome já diz, ele enfoca o problema do ser, do destino e da dor que nos envolve durante a nossa trajetória. Logicamente que Leon Denis, devidamente inspirado por espíritos superiores, foi muito feliz nas suas colocações no livro. É um livro composto de 3 partes, aonde na primeira parte Leon Denis enfoca o problema do ser. Então ele coloca lá a evolução do pensamento, o critério da doutrina dos espíritos, o problema do ser propriamente dito, a personalidade integral do homem, a alma e seus diferentes estados do sono, manifestações depois da morte e por aí em frente, a vida no além. Na segunda parte, Leon Denis enfoca o problema do destino, que nós já comentamos aqui em outros programas. Então, Leon Denis coloca e fala sobre as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis, as vidas sucessivas, as provas experimentais da reprovação da memória, as vidas sucessivas e as crianças prodígios e a sua hereditariedade. E na quarta parte, Leon Denis fala sobre as potências da alma, a vontade, a consciência, o sentimento íntimo, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor, a dor, a revolução pela dor. É um livro que nós recomendamos pelo seu conteúdo. É uma literatura que você começa a ler e se sente preso à leitura, porque uma coisa puxa a outra. Então, recomendamos mais uma vez, na Presença Espírita Literária de hoje, o livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor, de Leon Denis. Muito bem, outro livro que nós temos aqui, na Presença Literária, que também é um livro indicado, é o livro Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro, jornalista, onde ele enfoca também, de forma bastante didática, a situação que nós nos encontramos em nosso planeta. Então, o André Trigueiro, nesse livro, ele enfoca os sinais de alertas que nós devemos ter em relação à ecologia. Porque nós, aqui encarnados, nós não temos noção do que nós estamos fazendo nesse planeta em que nós estamos encarnados, quando nós aqui voltarmos. A situação vai estar bem mais complicada. Então, nós estamos preparando o terreno para nós mesmos. Então, nesse livro, ele fala sobre o planeta dentro de nós, a busca da sustentabilidade, a lei da destruição, a poluição e psicografia, o consumo consciente, que é outro fato importante. O consumo hoje é muito grande. Nós devemos ter consciência daquilo que nós estamos consumindo, a forma como nós estamos lidando com o consumo em si, o que isso gera em termos de lixo para a ecologia. Então, esse livro é muito importante para que nós tenhamos consciência do que nós estamos fazendo para o nosso planeta, repito, não só agora encarnados, como futuramente em uma outra encarnação. Era o que tinha para hoje no Presença Literária. Até a próxima. Muito obrigado, amigos.